vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Isso é um fato. Lá em Romanos 12, versículo 2, nós lemos isso. Só que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não aos meus, não aos teus olhos, mas aos olhos dele. Porque na maioria das vezes, quando a vontade de Deus é feita na nossa vida e aquilo não nos agrada, nós não aceitamos. E muitas vezes a vontade de Deus, ela vai contrariar a nossa vontade. Essa é uma grande realidade. E muitas pessoas, infelizmente, não têm maturidade espiritual para aceitar e para entender isso. Elas aceitam a vontade de Deus desde que a vontade de Deus esteja alinhada com a vontade delas. Agora, quando a vontade de Deus contraria a sua própria vontade, elas não aceitam isso. Quando a vontade de Deus contraria a vontade delas, elas não aceitam. Porque elas alegam que aquilo não é a vontade de Deus. Elas tentam arrumar 1001 desculpas para poder escapar da vontade de Deus. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está para tomar uma decisão na sua vida amorosa. Eu já atendi inúmeras pessoas que estavam prestes a tomar uma decisão, decididas a tomarem aquela decisão, mas me pergunta se essas pessoas oraram a Deus, pedindo para Deus fazer a vontade dele. Claro que não. Por medo de que a vontade de Deus se confirmasse em seu coração e fossem totalmente contrárias à vontade delas. E elas não oram e muitas vezes afirmam que a atitude ou a decisão que elas querem tomar é a vontade de Deus, porque isso está dentro delas, porque se Deus colocou dentro dela aquilo, é porque aquilo é a vontade de Deus. E não é verdade. Porque nós temos as nossas vontades, nós temos. E muitas vezes nós fazemos a nossa vontade alegando que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, por exemplo, não é que você se vingue de uma pessoa. A vontade de Deus não é que você guarde mágoa no coração de alguém, mas você guarda. A vontade de Deus não é que você prejudique alguém, mas você prejudica. E na maioria das vezes, alegando que é a vontade de Deus. Então, cuidado com isso, porque nem sempre a vontade de Deus vai satisfazer a sua vontade. Nem sempre. Às vezes você quer se relacionar com alguém que não é a vontade de Deus para você. Só que você quer porque quer aquilo. Aquilo está dentro de você. Você está consumido por esse desejo, mesmo sabendo que aquela pessoa não é de Deus para você, que aquele relacionamento não é apropriado. Mas o seu coração quer tanto, deseja tanto aquilo, que você não está dando a mínima para a vontade de Deus. Você não está preocupado com isso. Então, cuidado para você não se destruir. Quando nós estamos dentro do centro da vontade de Deus, nós estamos seguros, nós estamos guardados. A partir do momento que nós saímos do centro da vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade, e nós temos esse direito, Deus, ele não nos imputa uma obrigação, não, ele nos deixa livre para tomarmos as nossas decisões, mas quando você toma uma decisão que não é a vontade de Deus, você está por conta em risco, você está por conta própria. E as consequências das suas decisões, elas virão. E você é plenamente responsável por cada uma delas. Quando você se separa sem buscar a direção de Deus, quando você se relaciona com alguém sem buscar a direção de Deus, quando você entra num negócio, você toma uma decisão profissional sem a devida orientação de Deus, e aí
Alguém vai dizer assim: então quer dizer que para tudo na vida eu tenho que falar com Deus? Se eu vou vestir uma camisa preta ou branca, eu tenho que consultar Deus a cor da camisa que eu vou usar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Como eu disse, você é livre para tomar qualquer decisão. Mas entenda uma coisa: a direção de Deus sempre será a melhor direção para você. Isso me faz lembrar do apóstolo Pedro, quando estava pescando ali, trabalhou a noite toda e nada apanhou, e já desanimado, frustrado pela pesca sem sucesso, ele estava lavando a rede e Jesus o manda voltar ao mar, só que agora com uma direção, dizendo: lançai a rede do lado direito. E houve então uma pesca extraordinária, maravilhosa, porque a direção de Deus está no centro da vontade de Deus. Seguir a direção de Deus sempre será a melhor opção para nós. Agora, todos querem fazer a vontade de Deus? Claro que não. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. A maioria não quer fazer a vontade de Deus, mas quer fazer prevalecer a sua própria vontade. E Deus não vai te impedir de fazer a sua própria vontade, mas você vai colher as consequências dela, sejam boas ou sejam ruins. Então busque estar no centro da vontade de Deus. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, disse o seguinte em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quer dizer, vocês me chamam de Senhor, dizem que estão no centro da minha vontade, dizem que querem fazer a minha vontade, mas não obedecem o que eu mando, não fazem o que eu falo. Por exemplo, se realmente as pessoas buscassem estar no centro da vontade de Deus, elas fariam então aquilo que Deus orienta. Elas perdoariam, elas não julgariam, elas amariam os seus inimigos, aqueles que os odeiam, elas orariam por aqueles que perseguem, elas não difamariam, elas não viveriam da forma que vivem. Então, falar que está no centro da vontade de Deus e realmente está no centro da vontade de Deus são coisas completamente diferentes. Eu quero orar por você, é momento de oração, nós vamos falar com Deus. Já deixa aqui nos comentários o seu nome, o nome da sua família, para o momento da oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro, meu Deus, por essas pessoas, meu Pai, que estão com os nomes aqui nos comentários, essa pessoa que acompanha esta oração, pessoas, meu Deus, que optaram por fazer as suas próprias vontades e não a vontade do Senhor. E isso, meu Pai, trouxe problemas. Hoje ela vive infeliz no relacionamento, ela teve muitas perdas financeiras, hoje ela está afastada da Tua presença, sem forças, porque, meu Deus, quiseram fazer a sua própria vontade, não concordaram com a vontade do Senhor, meu Pai. E hoje elas estão sofrendo muito. Estenda as tuas mãos agora. Socorre essas pessoas, meu Pai. O Senhor é um Deus poderoso, misericordioso. Então estenda as tuas mãos para tirar esta pessoa desse fundo de poço que ela mesmo entrou, meu Pai. Que ela mergulhou de cabeça. Estenda as tuas mãos para socorrê-la. Meu Deus, nos ensina a fazer a tua vontade, mesmo que esta contrarie, e na maioria das vezes vai contrariar, meu Deus, porque não são os nossos pensamentos como os teus pensamentos, não são os nossos caminhos como os teus, porque os teus pensamentos e os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Nós não temos a visão que o Senhor tem, meu Pai. Nós não enxergamos o que o Senhor enxerga. Nós não sabemos o futuro. Nós não temos o poder sobre todas as coisas. Nós não sabemos de nada, nem o que o amanhã nos trará. Então faça a tua vontade, faça o teu querer, meu Deus, na nossa vida, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Busque sempre estar no centro da vontade de Deus. Na vontade de Deus,
nós estamos seguros, nós estamos protegidos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa participar de todas as nossas orações. Eu peço a você que clique nesse botão de joia, deixe aqui o seu like. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ajuda a espalhar para outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima oração.